Olá, irmãos! Esse domingo nós temos novamente a oportunidade de juntos, ainda que virtualmente, louvarmos ao nosso Deus e crescermos no conhecimento da Sua Palavra. Lembramos também que as nossas programações presenciais, elas já retornaram e é muito precioso desfrutarmos desse tempo também como irmãos, presencialmente desfrutando da comunhão. Nesse domingo, nós dedicamos um tempo especial para lembrar, agradecer e desfrutar das mães que Deus nos deu. É o Dia das Mães. Por essa razão, hoje o nosso tempo de oração vai nesse sentido. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 31, versículos 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Esse texto que nós lemos em Provérbios apresenta diversas marcas da mulher virtuosa. A maioria dessas marcas diretamente relacionada à sua família, ao seu marido, aos seus filhos, a forma como ela desfruta dessa bênção. Aqui nesses versos, nós vemos a bênção de uma mãe que desfruta da gratidão da sua família, do seu marido, dos seus filhos, que vive a sabedoria de Deus, expressando graça em tudo que faz. São mães que têm provado dessa sabedoria, mães que têm pago o preço da dedicação e do sacrifício. São mães que procuram significar a maternidade não na última moda ou tendência, mas na palavra eterna do nosso Deus. São mães que amam seus filhos, seu marido, sua família, e que superam em exemplo, não porque são grandes mães, mas porque amam um grande Deus. Mulheres preciosas, que deixam marcas profundas na vida da família. No dia de hoje, meus irmãos, nós temos a oportunidade de orar por elas. Por essa razão, juntos, em família, ou mesmo se você estiver assistindo sozinho, vamos colocar diante de Deus 3 pedidos relacionados às mães. O primeiro deles, ore pelas mães de nossa igreja. Ore para que o Senhor as abençoe no discipulado dos seus filhos. Ore também pelas gestantes e novas mães, para que o Senhor as capacite e conceda graça e disposição nessa grande e maravilhosa tarefa. E ore também pelas mães que já são avós, para que o Senhor as supra nessa fase, com a graça de ver os filhos dos filhos e comunicar um legado de amor e fé. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos pela graça do Senhor na vida das mães de nossa igreja. Te louvamos, ó Senhor, por todo o suprimento de sabedoria, graça e poder que o Senhor tem concedido a elas. Clamamos, Senhor, que o Senhor as abençoe em todo o processo da maternidade, da criação de filhos. Em especial, lembramos das novas mães, das gestantes, que o Senhor as abençoe, não permitindo, Deus, que sejam dominadas por qualquer ideologia contrária à sua palavra, mas que expressem genuinamente a sabedoria da sua palavra na educação, na formação de seus filhos. E oramos também, Senhor, por aquelas que ao longo de tantos anos têm servido fielmente ao Senhor, te glorificando na formação espiritual dos seus filhos e agora desfrutando dos netos. Que o legado de uma fé verdadeira e viva os atinja e que o Senhor as abençoe dessa forma. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens,
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
Olá a todos. Viver é se sentir limitado e por isso mesmo ter que contar com o que nos limita. E é nessa condição que nós nos encontramos hoje. Entretanto, não são poucas as vezes que nós nos esquecemos disso. Esquecemos dessa condição de dependência, de insuficiência em que nós nos encontramos. E isso que já havia no homem antes mesmo da sua queda. Portanto, trata-se de algo que é estrutural, algo que pertence ao homem e é bom. Deus criou para sermos assim. Eu pretendo trabalhar hoje com vocês a ideia de dependência de Deus e o caminho que Ele leva às nossas vidas a fim de que nós reconheçamos isso. Para isso, irei me utilizar do texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Trazendo para vocês um pouco do contexto do livro de Deuteronômio, após 400 anos em que aquele povo se encontrava no Egito, Deus levanta um líder, Deus levanta e chama Moisés para trazer o seu povo de volta e levá-los àquela boa terra. E sabemos que esse período de transição do Egito até a terra prometida durou 40 anos no deserto. E aqui no livro de Deuteronômio, Moisés conduziu o povo a uma renovação da aliança, uma renovação do pacto, antes deles empreenderem as guerras de conquista àquela terra que havia sido prometido aos seus pais. No capítulo 8 especificamente, Israel é prevenido e é advertido com grande severidade contra o pecado da independência. Os 40 anos no deserto tinham como propósito, um deles, de ensinar Israel a ser humilde e dependente do Senhor. Portanto, irei trabalhar com vocês o versículo 3 e farei algumas considerações com vocês. Começa assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome. Dizem que o deserto pode formar ou quebrar um homem. Deus levou o povo a uma situação em que eles não poderiam fazer nada por si. A única saída seria uma atuação milagrosa por parte de Deus, uma intervenção direta que pudesse então mudar aquilo que eles estavam passando. Não havia nenhum esforço humano, nenhuma capacidade que fosse suficiente para reverter a situação deles ali no deserto. E aqui no deserto, vale lembrar que eles não poderiam fazer nada por si. Na escassez de água, de pão, de outros recursos, eles não contam com nenhuma matéria-prima que pudesse reverter e, através dos seus esforços, da capacidade do homem, então mudar aquele cenário. Nesse sentido, Deus estava provando para que eles pudessem exercitar a plena dependência de Deus. E quando diz que Deus humilhou, ele estava humilhando no sentido de que estava levando a nação a ter uma percepção realista quanto à sua total dependência de Deus, não somente para a água, para a comida, mas para todos os aspectos de suas vidas, eles eram dependentes do Senhor. E há uma frase que eu gosto muito do pastor Rick Warren, que diz assim: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Interessante que no deserto nós ficamos do jeito que Deus espera que as suas criaturas fiquem, humilhadas. Eu vou ainda em Deuteronômio capítulo 8, ler os versos 11 a 16. Preste atenção. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos,
que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Perceba que aquela preparação da nação, humilhando, fazendo que eles reconhecessem a sua dependência do Senhor, estava preparando para aquele momento em que eles entrariam naquela boa terra. E eles estão sendo advertidos aqui a não se esquecerem do Senhor, naquele momento em que eles seriam tentados a pensar que aquelas riquezas, todas aquelas belezas que eles poderiam contemplar naquela boa terra, havia sido simplesmente fruto das suas capacidades, das suas atuações. Então veja que Deus foi muito específico e muito cuidadoso ao alertar a nação que havia passado pelo deserto para aquele momento em que eles viveriam um período de abundância. A experiência de humilhação no deserto deveria prepará-los para aquela ocasião, aquela terra boa, frutífera. Assim eles desfrutariam das bênçãos de Deus. Casas que eles não construíram, plantas frutíferas que eles não plantaram. E o perigo apresentado no texto de Deuteronômio é o orgulho, é o sentimento de independência, de autossuficiência. Mas agora, tendo passado pelo deserto e pela humilhação, eles poderiam reconhecer que, de fato, eles dependiam da atuação de Deus e que sem isso eles não seriam nada. Trago para vocês agora algumas implicações, algumas questões práticas que essa primeira parte do versículo 3, que diz, ele te humilhou e te deixou ter fome. Algumas implicações disso para as nossas vidas. Algumas pessoas não podem desfrutar de maiores bênçãos de Deus, pois ele sabe que em conquistando algo, em recebendo de Deus alguma bênção, esqueceriam dele e deixariam de buscá-lo. Deus conhece muito bem o nosso coração, e naqueles momentos em que nós buscamos ao Senhor, porque queremos alguma coisa, queremos a intervenção dele em nossa vida, Deus sabe que se formos levados a um cenário de resposta a todas as nossas orações, todos os nossos desejos, se tudo aquilo que a gente deseja, que são às vezes coisas legítimas e boas, muitas vezes se a gente receber isso da mão de Deus, a gente deixará de buscá-lo. Por isso Deus administra de maneira muito sábia os seus dons, as suas graças e as suas bênçãos na vida de seus filhos. Às vezes você mantém uma vida de oração e de busca ao Senhor porque você está desempregado e a sua única saída é buscar esperança e provisão do Senhor. Ou então você se lembra do Senhor e busca o Senhor porque está passando por um problema, à semelhança daquele deserto, em que você não pode fazer nada para mudar a situação. Portanto, o que te resta é esperar no Senhor e confiar nele. Ou então, quando você mantém a sua fidelidade a Deus e se mantém próximo à casa do Pai, na expectativa daquilo que você pode receber dele. Bem, eu acho que cabe aqui uma avaliação do nosso coração e ver se o seu coração de fato está preparado para receber do Senhor
as bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida, mas que você não recebe porque lá no fundo você sabe que se recebesse, deixaria de buscar o Senhor. Isso é humilhante. E é interessante que nós geralmente oramos, e é bom que nós façamos isso, por aquelas pessoas que estão sofrendo, estão em hospital ou estão passando por algum período de grande sofrimento. Mas o fato é que nós não oramos com tanta frequência assim para aquelas pessoas que estão bem em seus empregos, que está tudo certo com a criação de seus filhos, seu casamento está maravilhoso, não há falta de nada. Nós não oramos por essas pessoas que estão assim. E é justamente aí que o perigo mora, porque não somente o deserto oferece tentações e perigos, mas também os lugares de grande abundância, em que não há maiores provações. Aí sim a nossa fidelidade a Deus é testada. E é isso que o texto de Deuteronômio 8, do 11 ao 16, estava procurando trabalhar na nação de Israel. E tratando um pouquinho sobre a noção que nós temos de deserto, muitas vezes nos vem à mente um lugar de destruição e de perdição. Mas é interessante nós notarmos que nas páginas das Escrituras, ali o deserto é também um lugar em que as pessoas são surpreendidas pela presença de Deus e pelo seu cuidado gracioso com as suas vidas. O deserto não necessariamente, tratando aqui em alguns termos que nós utilizamos, quando a pessoa fala que está passando por um deserto, não necessariamente é um lugar geográfico, mas trata-se de um momento existencial em que a pessoa passa por adversidades, provações, decepções, enfermidades, crises. E há aquelas pessoas que creem que esse momento de provação e de deserto é o que há de mais perigoso para a alma daquela pessoa. No entanto, as histórias bíblicas mostram o contrário. No deserto, os servos do Senhor são lapidados e ganham a maior consciência do amor de Deus para suas vidas e a sua vocação na história. E eu trato aqui um outro lugar que é mais perigoso do que o deserto. Eu vou chamar de palácios. Ou então, ao contrário de Deuteronômio 8:3, em que eles foram humilhados no deserto, Deuteronômio 8, do 11 ao 16, em que fala daquele lugar abundante. Ali mora um grande perigo. É no palácio que nós experimentaremos o poder e a fartura. Lá que nós teremos a sensação de que tudo está sob o nosso controle. É no palácio que nós tendemos a pensar que não precisamos de Deus, que nós somos aptos e capacitados para lidar com a nossa vida da maneira que a gente bem entender. Ali no palácio não há espaço para uma oração do tipo Pai nosso que estais no céu, e continuando ali a oração, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Afinal de contas, eu tenho tudo em grande fartura. É no contexto do palácio em que as tentações do dinheiro, do poder e do sexo se tornam mais sedutores, levando o ser humano à ruína. Enquanto no deserto as pessoas são tentadas à murmuração, à amargura, no palácio as pessoas são tentadas a assumirem o controle ou terem uma falsa pretensão de que são deuses de si mesmo, de que eles são capazes de lidar com a própria história. O texto de Deuteronômio 8:3 prossegue. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná,
que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Deus supriu a necessidade do povo no deserto de maneira espetacular, de maneira milagrosa. Mas o maná, o que é isso? Exatamente, o que é isso? Esse é o significado de maná. Era aquela provisão de Deus para o povo. E isso que Deus tinha feito em favor do seu povo, bem como as vestimentas, as vestes que foram mantidas intactas por todo aquele tempo, deveria ter ensinado o povo de que eles eram completamente dependentes do Senhor, e não somente para aquelas necessidades. Eu chamo a sua atenção agora para o que está lá em Êxodo 16, 14 e 15. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Falando um pouquinho então sobre o maná, ele se assemelhava à semente de coentro, tinha um gosto parecido com o do mel, e ele não poderia ser guardado para o dia seguinte, senão ele apodrecia. Perceba nisso a intenção de Deus em tratar e cuidar do coração do povo, em que eles poderiam exercer uma plena confiança na provisão de Deus, em que eles, sem nenhum recurso, sem nenhuma capacidade para mudar o cenário do deserto, teriam que esperar de Deus. Que humilhante! E que bom que era humilhante. Afinal de contas, assim eles poderiam trabalhar a sua dependência do Criador. E o maná era fornecido durante os primeiros 6 dias, e no último dia, na sexta-feira, era dada uma porção dupla, a fim de que eles guardassem para o sábado, e essa porção não apodrecia. E no sábado, eles tinham aquele alimento. Olha como Deus é sábio em conduzir a história do povo e, através da sua provisão, ensinar o povo a dependência. Um outro ponto de atenção que nós precisamos ter aqui é que esse versículo não está se referindo à Bíblia, quando diz para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Há algumas traduções que dizem, mas tudo que procede da palavra de Deus, ou trazem a expressão palavra de Deus como que se a palavra de Deus fosse sustentar o povo. E quando nós ouvimos essa expressão palavra de Deus, imediatamente nós já associamos isso com as Escrituras, que não é esse o caso. Assim as pessoas interpretam como eu não preciso do alimento, eu não preciso do pão, daquilo que eu faço para mim, eu preciso é da Bíblia, eu preciso é das Escrituras. Ainda que você precise dela, não é isso que o versículo aqui de Deuteronômio 8:3 está dizendo. Tudo que procede da boca do Senhor, ou a palavra de Deus, se refere a tudo aquilo que vem de Deus para o homem. É um contraponto que o autor Moisés está fazendo aqui entre aquilo que o homem pode fazer por si, o pão, aquilo que através de seus esforços e de seus recursos ele provê para si mesmo, com aquilo que Deus provê para ele. Jesus, quando foi tentado por Satanás a transformar pedras em pães, se utilizou dessa passagem de Deuteronômio para responder. E quando ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, Jesus estava dizendo assim: a manutenção da vida não depende apenas da comida, mas pode ser mantida também por qualquer outro meio que Deus proporcione. É aquilo que vem de Deus para o homem, e nós somos dependentes disso. Ainda que isso não exclua
a atividade do homem, o trabalho, o suor do rosto para fazer as suas coisas. Em última análise, é Deus quem provê tudo o que nós precisamos. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, eu trago algumas aplicações para as nossas vidas, a fim de que cresçamos na dependência e na consciência da nossa dependência de Deus. Em primeiro lugar, reflita sobre a cruz. Quero ler com vocês o trecho de um livro do John Stott que diz assim: toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que estou levando, a sua maldição que estou sofrendo, seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nossa pequenez como a cruz. Todos somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito à justiça própria, até que visitemos um lugar chamado Calvário. E lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E esse primeiro passo que nós damos à nossa salvação, o reconhecimento da nossa incapacidade, e então depositamos a nossa fé em Cristo, isso é humilhante. E nós temos que constantemente nos lembrar de onde Cristo nos tirou. E se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, talvez você tenha que deixar o seu orgulho de lado, reconhecer a sua dependência de Deus e reconhecer que não há nenhum mérito, não há nada que você possa fazer para receber esse dom de Deus. Isso é algo que vem dele para você e você tem a oportunidade de hoje se entregar àquilo que ele fez na cruz. Uma segunda aplicação: comece o dia reconhecendo a sua necessidade de Deus. Isso é algo bem simples, algo bem prático de se fazer e que talvez você leve algum tempo para colocar esse hábito em prática ou para criar esse hábito na sua vida. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: escreva em um papel, ore, ou oração, dependência, escreva num papel e deixe ao lado da sua cama. Assim que você acordar, você verá aquele papel e será lembrado de orar. E com o tempo você não precisará mais daquele papel e aquilo se tornará um hábito muito saudável em sua vida, em que a primeira coisa que você faz ao dia, faz ao amanhecer, ao invés de olhar o seu celular e começar toda aquela correria, reconheça a sua dependência do Senhor, a sua dependência na palavra de Deus, ou naquilo que vem de Deus para a sua vida, porque se não for Ele, você está perdido. E por fim, durma. Considere o propósito espiritual do sono. O sono que é um lembrete de que nós somos criatura, que nós não somos tão fortes quanto imaginamos ser. Há somente um que não dormita e não dorme, e este é o guarda de Israel. E por ele fazer isso, por ele não dormir, nós podemos nos entregar nessa atividade que é revigorante, que é graciosa, mas que também é humilhante. Quando você for deitar para dormir, reconheça que aquilo é um lembrete de Deus para te humilhar. Afinal de contas, você é uma criatura e você não é Deus. Portanto, viver é se sentir limitado e por isso mesmo ter que contar com o que nos limita. Que Deus te abençoe nessa dependência do Senhor. Um grande abraço.
forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo, ele é o Santo